Oiê, preciosas e preciosos, tão amadinhos do meu coração. Como é que vocês estão? Tudo certinho? Tudo bem? Seguindo a mensagem da semana, semana de declarar, dar ordem para que tudo aconteça. Muitas vezes nós fazemos oração pedindo intervenção da espiritualidade para que determinados movimentos aconteçam na nossa vida. E é interessante que a oração, ela é muito verbal, né? Claro, quando você ora em pensamento, a possibilidade da resposta vir é maior, porque a oração pelo pensamento revela a intenção mais nitidamente. A oração verbal muitas vezes esconde a intenção. O que a boca fala não condiz com o que realmente se está sentindo, né? Mas quando a pessoa sabe o que quer, ela está certa, sincera naquilo que ela está falando, ela está ao mesmo tempo declarando. É por isso que a oração é respondida. Há uma autoridade na oração. Da mesma forma, quando a gente declara, eu declaro saúde na minha vida. É o mesmo que orar pedindo para a espiritualidade recursos para ter mais saúde. Entende? Declare. Você tem o poder, sim. Principalmente se você estiver fazendo a jornada de autoconhecimento. Quanto mais você se conhecer, mais você saberá quem você é e o que você quer. Muitas vezes a oração não é respondida porque você não está realmente certo do que quer. Ai, desculpa. O tema de hoje vai ser bastante interessante e está na playlist Economia Doméstica. À primeira vista você pode pensar o que tem a ver, tudo a ver em se tratando deste canal, né? Neste canal é autoconhecimento, psicanálise, psicologia, espiritualidade e materialidade, tudo se funde e contribui um para o outro sem nenhuma contradição, porque uma coisa leva a outra mesmo, tá? Tá tudo intrínseco. Não adianta bater os pezinhos e dizer que não, porque é. Não adianta, por exemplo, fugir da espiritualidade achando que não precisa dela. Precisa sim. Todo mundo precisa. Até mesmo quem diz que não acredita em nada de espiritualidade. E o que é a espiritualidade? A relação do espírito e da essência com tudo, com o além desta realidade ilusória. É o rompimento da bolha. Nós vamos falar hoje, dentro da economia doméstica, sobre o devorador. Shimada vai explicar sobre o devorador. Há três principais linhas de pensamento sobre o que seria o devorador. A Shimada vai dar a visão particular, tá? E se em algum momento deste vídeo você acreditar que Shimada está contrariando os conceitos que já existem, lembre-se imediatamente que eu não estarei contrariando, eu estarei esclarecendo.
Ninguém possui a verdade absoluta, mas todo mundo possui um fragmento da verdade. Uma mesma coisa pode ser dita de diferentes formas. Quanto mais essa forma for esclarecida, melhor. Mas no fundo, tudo significa a mesma coisa, tá? Haverá sim alguns momentos em que eu vou contrariar alguns conceitos. E é necessário porque esses conceitos, eles perduram até hoje e acreditar neles não altera nada na vida de ninguém, tá certo? Então tá, primeiramente eu vou compartilhar com vocês uma experiência pessoal relacionada ao devorador. Houve um período, quando eu estava casada, onde a vida financeira estava totalmente desestabilizada. E eu, assim como todo mundo, já utilizei de todo tipo de recurso para a saúde, para a vida financeira, seja receitas de como ser mais próximo, ou rituais para como ter mais saúde. O melhor ritual que vai existir sempre será médico, tá? Ir ao médico é um ritual eficiente. Mas todas essas receitinhas aí que muita gente já seguiu, eu também segui. Nada é acaso, eu sou adepta da experimentação. Utilizei tudo e formei opinião sobre tudo. Então, não é à toa que Shimada diz determinadas coisas aqui que parecem contradições. Parece que eu estou desfalando o que os outros falam. Entenda como quiser. Mas a partir do momento que eu experimentei e cheguei a uma conclusão, é fato na minha vida, pode não ser na sua, né? E havia nitidamente alguma coisa muito errada, porque quanto mais trabalhava, quanto mais juntava dinheiro, menos dinheiro se tinha, menos se conseguia fazer e as dívidas continuavam. Todas as estratégias financeiras possíveis naquele momento para que pudéssemos sair daquela situação foram utilizadas e nenhuma deu resultado. Como sempre, como a maioria de nós sempre faz, eu corri para quem? Para a espiritualidade. Lembrando que eu já estava envolvida com a espiritualidade. Como a matéria age sobre a matéria, primeiro eu recorri aos recursos materiais. Dentro da materialidade nada funcionou. Então eu busquei a espiritualidade. E quando o assunto é alterar a realidade, muitas vezes nós precisamos entrar em batalha espiritual. A batalha espiritual, ela se resume, por exemplo, no uso da autoridade, no declarar, na manipulação de energias, a alquimia, né? A manifestação, principalmente, dos dons, das capacidades inerentes a todo ser humano, né? E a dissipação daquilo que é a origem das suas adversidades. É como fazer a jornada de autoconhecimento. Nos primeiros passos, é explicado que você precisa ir na origem dos seus males internos, dos seus traumas, os assuntos inacabados,
a sua ansiedade, a sua depressão, tudo tem um ponto de origem. Nos primeiros passos é explicado que você deve retornar àquele ponto de origem e aí começa uma batalha espiritual. Quando você resolve aquelas questões na raiz, tudo na nossa vida é da mesma forma. Para entrar em batalha espiritual, eu procurei um solo sagrado. Há vários solos sagrados, né? Normalmente, a maioria das pessoas entende solo sagrado como igrejas, templos, tabernáculos, terreiros e por aí vai, né? O melhor solo sagrado que a Shimada conhece é na natureza, principalmente matas fechadas acima do nível da rua, ou seja, os montes, assim são chamados, né? A oração no monte em mata fechada. Ah, mas aqui em São Paulo, por exemplo, né? É tão perigoso. Ah, tá tão perigoso hoje em dia. Aqui nós temos o privilégio de ter uma área apropriada para isso, onde há segurança. Onde, por exemplo, todo mundo que chega com um veículo, porque só dá para chegar lá com o veículo, tem o veículo registrado. A identidade das pessoas é registrada. Ninguém entra e sai assim de qualquer jeito. É um lugar alto, de mata fechada, apropriado para rituais, orações de qualquer religião. Shimada foi lá, uma amiga levou ela, convidou ela, na não casualidade das coisas, uma amiga chamou ela exatamente nesse momento e ela foi. Chegando lá, o monte, né, essas áreas, esses solos sagrados para rituais específicos, eles são muito interessantes, porque na trilha onde começamos a subir para o monte, no início dessa trilha haviam duas palmeiras. É como se demarcassem a entrada, como se fossem batentes de um portal. É incrível e não é nada assim de imaginação, de fantasia, de ilusão, não. A sensação física é muito forte. Assim que você ultrapassa essas duas palmeiras, a atmosfera muda totalmente. Você sente literalmente, fisicamente, que está entrando em outro ambiente, onde a matéria ela não prevalece. A natureza, por si só, já tem disso. É um lugar místico, mágico, né? Mas quando há frequência de pessoas movimentando vibração, energia, manifestando espiritualidade, fica ainda muito mais evidente. Então, a gente sabe que está no lugar certo nisto. A atmosfera do ambiente muda totalmente. Chegando lá em cima, eu escolhi meu lugar e eu escolhi um lugar que praticamente me chamou. Eram 3 troncos de árvore, assim. É como se formasse uma cabine. Eu fui pro meio dos 3 troncos de árvore, não me pergunte por quê, mas eu me senti atraída por aquele lugar. E eu levei comigo várias contas que estavam atrasadas, e não era uma, nem duas, não. E não era só de um tipo, não. A intenção era ungir aquelas contas e pedir para a espiritualidade compreensão, entendimento, para que despertássemos as nossas capacidades natas, que todo ser humano tem,
para resolver aquelas questões. Quer dizer, meu pedido não foi totalmente assim de dependência da espiritualidade. Eu estava pedindo para a espiritualidade me capacitar, porque até aquele momento eu não estava conseguindo enxergar a solução. Tirar o véu dos meus olhos, né? De repente, eu comecei a... Eu estava de olho fechado, orando, e eu comecei a ouvir som de passos sobre as folhas secas. Mata fechada. Embora fechada, ela possui algumas trilhas, por causa da frequência das pessoas, né? Mas eu ouvia passos, eles vinham de longe, vinham se aproximando e começaram a me circular. E eram passos fortes, assim, pesados, né? E eu comecei a sentir um tipo de medo, porque não parecia passos de humanos. O passo humano são 2 pés, 2 pernas, tem um ritmo específico. Aqueles passos não eram humanos, não era o mesmo ritmo, a mesma cadência. E eu resolvi abrir os olhos. O monte é o local onde vemos o sobrenatural literalmente. E esta não é a única experiência sobrenatural que eu tive em monte. Desculpa. Quando eu abri os olhos, eu levei um sustão. Eu vi um animal me encarando. E eu nunca vi aquilo. Aquilo não existe aqui no plano físico. Ele era enorme. O tamanho dele seria relativo ao proporcional ao de um urso. Um urso bem grande. Só que não, a estrutura do corpo dele não era de urso, era de lobo. Então ele tinha as 4 patas. Ele poderia ser em imagem comparado a um lobo, mas ele tinha uma corcunda enorme nas costas. E os pelos dele não eram pelos, era como se fossem espinhos igual do porco-espinho. E todo o corpo dele era forrado daquela... Era como se fosse um pelo espesso, mas lembrava muito espinho do porco-espinho. Os olhos dele eram meio que esbugalhados, grandes, mas havia algo tenebroso no olhar. E a boca era gigantesca e eu nunca vi tanto dente longo afiado numa boca só. Era tanto dente que chegava a ficar encavalado e todos os dentes tinham o mesmo formato, longo e afiado. Nem tubarão tem tanto dente. E ele salivava muito. Ele estava assim, é como se ele não tivesse a parte da pele que cobre os dentes. Então parecia que os dentes estavam o tempo todo à mostra, como, né? E ele salivava, babava muito. E ele fazia aquele som rosnando, querendo atacar. Assim que eu abri o olho e vi essa imagem, eu ouvi o devorador. É dessa forma que o devorador apareceu para mim. Esta foi a resposta que eu precisava, onde era a origem do problema
financeiro. É interessante que esse devorador, ele veio de dentro da mata, ou seja, de alguma forma ele estava sendo alimentado pela energia liberada por outras pessoas com o mesmo problema, entende? Outras pessoas que foram fazer oração pela vida financeira, isso faz com que haja uma limpeza na vida financeira, toda aquela carga negativa é deixada. E isso alimentou aquele espírito, entidade, seja o que for. Então, ele veio ao meu encontro porque na minha oração eu estava dissipando a energia negativa que estava sobre a minha vida financeira. E ele se alimenta exatamente de energias negativas relacionadas a qualquer tipo de prosperidade. Então, eu fiz uma oração invocando a autoridade de papai e mandando ele se afastar. Contrariado, ele deu meia volta sem deixar de me encarar e voltou para o meio da mata. É sobre este ser que nós vamos falar e o modo como ele se apresentou é uma metáfora? Não. Ele é um bicho mesmo. É uma entidade, é um demônio, é um espírito? Nós vamos falar sobre isso. Primeiro eu vou ler para vocês a colinha que eu fiz. Para ficar bem esmiuçado, tá bom? O termo devorador, ele vem da tradição judaico-cristã. E ele se refere a forças espirituais, pragas ou atitudes que consomem a vida, as finanças ou a paz de uma pessoa. Entende agora porque economia doméstica está tratando do financeiro, do sentimental, do emocional, do psicológico, do modo de vida, de tudo que diz respeito à tua vida. Este ser, essa força espiritual, ela se manifesta em todas as áreas da sua vida, não é só financeira. Quem deu nome para essa força foram os judaicos cristãos, né? Fala-se forças espirituais porque nada mais é que isso. A gente vai esmiuçar isso através das 3 principais visões relacionadas ao devorador. Cadê a barra de... Olá, gente. Aqui. O devorador como praga e destruição. Dentro do contexto do Antigo Testamento. O devorador, lá no Antigo Testamento, era um tipo de gafanhoto ou inseto que destruía as colheitas e a prosperidade material da época. Então, o gafanhoto no Antigo Testamento, ele se tornou a simbologia, a representação simbólica do devorador, visto que naquela época era muito comum pragas de gafanhoto e o modo de vida era rural, né? Plantava-se para colher. As plantações eram muito importantes. E as pragas de gafanhotos, elas vinham como nuvens e elas são citadas muitas vezes na Bíblia, né? Por causa disso, né, a praga mais temida naquela época era então o gafanhoto, porque quando vinha aquela nuvem, acabava com toda a plantação.
ele se tornou o símbolo do devorador. Por quê? Destruindo a colheita, destruía a vida financeira, destruía a paz de espírito, destruía o modo de vida e tudo mais. É um efeito dominó, certo? Na teologia moderna da batalha espiritual, é o símbolo de perdas financeiras e espirituais, o devorador, né? Muitos líderes religiosos associam devorador a entidades demoníacas de miséria ou atraso. A crença popular prega que o dízimo e a oferta afastam essa influência. É aqui que entra o ponto das supostas contradições e algumas contradições, tá? Isso é na teologia moderna. A batalha espiritual é algo muito comum para quem tem uma relação com a espiritualidade, né? Só que os líderes religiosos associam as forças espirituais a entidades demoníacas de miséria e atraso. Entidades demoníacas de miséria e atraso também são forças espirituais. Igual devorador. Ou seja, não existe o demônio da miséria, o demônio do atraso. Forças espirituais significa acúmulo de energia. A miséria, ela manifesta um determinado tipo de energia. Quanto mais se alimenta esta energia, mais proporção ela ganha, e ela vai ganhando tanta proporção que ela começa a aparecer um ser, um bicho. E essa energia, assim, desde o seu princípio até ganhar um corpo, ela sempre está transitando por aí. Nada mais apropriado do que, por exemplo, ganhar pernas. Porque quanto mais essas energias são alimentadas, mais elas são materializadas. O princípio da materialização dessas forças espirituais é os problemas financeiros, por exemplo. Quando começa a afetar a vida material, o plano físico está materializando algo que está no plano espiritual, ou seja, vibração, frequência, energia. Então, o devorador não é uma entidade, não é um demônio. Ele é o acúmulo de energias numa mesma frequência e vibração. Vibrações específicas estão na mesma frequência do devorador e vão de encontro a ele e dão tanta força para ele, por isso que é uma força espiritual, que ele começa a se materializar. Ele pode se apresentar para muitas pessoas na forma do que pode se chamar de demônio, mas tanto é, nossa, eu esqueci disso. Eu já deveria ter trazido o tema falando sobre demônios, entidades e espíritos. Aí vai ficar muito bem claro isso aí. Não existe o demônio da miséria, existe a vibração e a frequência da miséria. A miséria é um estado de espírito e de pensamento de alguém pedante.
tem o suficiente, mas não tem o que quer, não tem tudo o que quer. Então a pessoa se coloca num estado de vitimismo, de coitadismo, onde ela mesma diminui o valor de tudo que ela tem. Ao mesmo tempo, ela reflete que nunca tá bom, nunca é o suficiente, ela quer ainda mais. É puro materialismo. É o puro apego ao material e a tentativa de fazer com que o material supra o vazio interno. Ele se manifesta através da satisfação imediata, mas nenhuma satisfação imediata pode resolver as suas questões internas. Nenhuma satisfação imediata serve de alimento para a essência. Você é a essência, né? Então, força espiritual, vibração, frequência, energia. Não é entidade, não é demônio. Muitas vezes o devorador na vida da pessoa é ela mesma quem cria. E como que o devorador estava presente na minha casa? O modo como o dinheiro era administrado. Ele era retido e solto da maneira errada. Reter e soltar demais está dentro do conceito de extremos. Nos extremos não há equilíbrio. A matéria, ela também possui energia através da massa, né? Então, se você retém dinheiro, você está bloqueando energia. Se você solta demais, você está liberando demais. Não há equilíbrio. Isso acontecendo constantemente se torna uma bola de neve. Quando você menos espera, você pega de surpresa. Você está cheio de dívida, você está sem dinheiro e não entende por quê. A crença popular prega que o dízimo e a oferta afastam essa influência. Não. Não afasta nada. Você afasta. Com a sua mudança de comportamento, de pensamento, seu modo de vida, mudando tudo. Mudando no sentido de colocar em ordem tudo na tua vida, na vida que só você pode viver. A questão do dízimo, gente, o dízimo é o seguinte: quando o povo de Israel saiu do Egito, né, era uma grande população, então era uma comunidade nômade. Havia muitos órfãos e viúvas, por quê? Por causa do período trabalhando no Egito e depois, né, quando foram para o deserto, ficaram 40 anos lá. Pessoas nascem, pessoas morrem, por diversos motivos. Então, como era uma grande população, o dízimo ele foi estabelecido para quê? Para auxiliar aqueles com menos recursos, órfãos, viúvas e idosos. Havia as questões individuais e haviam as questões coletivas. Então, para que houvesse uma colaboração coletiva, como se fosse uma grande família, cada um deveria fazer uma doação em prol de todos. Assim nasceu o dízimo. Quando o dízimo é pedido num determinado lugar, a intenção não é essa, não. E eu digo isso por propriedade, porque eu já estive dentro da igreja, eu vi muito bem para que dízimo serve. Então, se alguém vier aqui palpitar e dizer o contrário, querer me desmentir, é melhor pensar 2 vezes. Porque senão eu jogo aqui no ventilador para que o dízimo tem sido usado.
Tá na hora de começar a encarar a verdade dos fatos. Não é à toa que muita religião aí é envolvida em escândalo por causa de quê? De dinheiro. É como se dar o dízimo e a oferta fosse uma negociação onde com a matéria você paga a libertação de determinados males que não são do plano físico, não são matéria. Tem alguma coisa errada aí, né? A matéria age sobre a matéria. A matéria não age sobre o espiritual. O espiritual age sobre a matéria. Tem alguma coisa errada nisso aí, não tem? O teu dízimo atualmente, seguindo o princípio que nasceu lá com Caim e Abel, onde o melhor da tua produção, o melhor do teu ganho, 10% é separado para Deus, mas o teu próximo tem Deus dentro dele. A natureza tem Deus. Tudo o que está vivo tem Deus. Se você separar uma parte, não tem que ser 10% não, porque papai não trabalha com números. A tua intenção, não esquece, a tua intenção que é levada em consideração diante da espiritualidade. Se você separar uma parte, seja dinheiro, seja da sua plantação, do seu trabalho manual, seja do que você produz, você separar uma porção que você considera essa é a minha melhor parte para dar. Não é a melhor parte do que você tem. É aquilo que você considera uma porção de valor. É como, por exemplo, eu estar aqui sem ganhar nada com isso. Eu estou doando tempo e palavras. Eu considero que há um grande valor no meu tempo e nas minhas palavras. Essa é a minha melhor parte, este é meu dízimo para papai. Entenderam? Essa tua melhor parte pode ser direcionada para o teu vizinho, para um orfanato, para um asilo, para uma instituição de caridade qualquer, para um Médicos Sem Fronteiras, para um grupo ativista que luta pela natureza, para um morador de rua, para quem o teu coração ele te direciona. Papai, a espiritualidade coloca no teu coração, você sente para onde você deveria se mover. Quem você deveria ajudar? O que você deveria ajudar? Estão entendendo? O dízimo e a oferta nada mais é que isso. No tempo de Caim e Abel, se sacrificava uma ovelha, o pastor sacrificava uma ovelha, a melhor ovelha do bando, o agricultor pegava o melhor da colheita, tacava fogo lá como oferta. Naquela época, a mentalidade compreendia a oferta desse modo. Se eu coloco fogo, sobe a fumaça vai para o céu, tudo isso que eu estou ofertando se transforma em fumaça, se transforma em um objeto espiritual e é recebido no céu. Essa é a visão de época, outros contextos. O pensamento, embora ele esteja quase nulo, né, em muitos cérebros, o pensamento mudou. O entendimento, a compreensão sobre tudo mudou. Quando você quer oferecer oferta ou dízimo para a espiritualidade, para papai, você não tem que fazer ritual, você não tem que fazer sacrifício. A espiritualidade abomina sacrifício de animais, tá? Você simplesmente
vai fazer uma doação. É por isso que tem aquele versículo que diz: batei e abri-se-vos-á, buscai e acharei, dai e receberei. É um tipo de troca, mas não é uma troca intencionada. É algo espontâneo. É como, por exemplo, você decidir que tem muita roupa que você tem no guarda-roupa que você não usa. São roupas boas, são roupas bonitas, mas você não está usando. O que você faz? Você retira do teu guarda-roupa, dobra bonitinho, coloca numa sacola bonita e dá um destino. Doa para alguma família, doa para uma instituição de caridade, doa para você, põe à venda e ganha um dinheirinho com isso. Porque você não está doando para Deus, você não está ofertando para Deus, Deus não está em você, Deus não está no outro, então pronto. Essa é a verdade. É muito contraditório você dar dinheiro para um determinado lugar em troca de algo que depende do movimento da espiritualidade. Papai não é bancário. A espiritualidade não é agência bancária. Eles não precisam do seu dinheiro. Eles não precisam de nada que é material. Eles não estão no plano físico. Eles podem trafegar no plano físico, mas eles não são daqui. Assim como a sua essência, eles se alimentam de outras coisas. O seu estado de espírito, se você manifestar paz, tranquilidade, bondade, amor, isso alimenta a espiritualidade. A essência produz coisas boas, a espiritualidade, papai, manifesta coisas boas. Desde quando a materialidade é algo bom só para o animal, né? Para quê? O animal na dominância pega a materialidade e faz esse auê todo que está no mundo, né? A essência na dominância, não. Ela coloca equilíbrio em tudo. Entende? Muda seu conceito quanto à oferta e dízimo. Desculpa, eu serei totalmente contrária, por exemplo, a determinadas oferendas, que são ofertas. Inclusive, na minha ancestralidade, né? É um tal de colocar no oratório comida, assim como é feito em algumas oferendas de outras tradições, né? E aquilo vai estragando lá, vai juntando inseto. Ah, por favor, né? Vocês acham que a entidade de vocês, os anjos, os seres espirituais, eles estão se alimentando do que é matéria? Do que é perecível? Sabe quem se alimenta do alimento que ele se deteriora? A deterioração de qualquer alimento começa em minutos. Sabe quem se alimenta de deteriorização? Forças espirituais. Assim como existe o devorador, há um outro que não é demônio, não, ele é criado por pessoas mesmo. Ele gosta de se alimentar de cheiro de carniça. Algumas dessas forças espirituais se alimentam pelo olfato. Claro, por quê? Porque eles não têm como devorar um corpo. É matéria? E o estado deles não é matéria, então eles se alimentam pelo cheiro. Por quê? Todos os nossos sentidos produzem vibração e estão em determinada frequência. O cheiro da decomposição tem um nível de frequência. Então, essas forças espirituais, elas são muito encontradas em cemitérios.
Mas aonde houver algo em decomposição, dependendo da vibração, da frequência, eles seguem em direção daquilo. Repensa, inclusive, a minha ancestralidade. Esse negócio de ficar comendo, pondo comida no oratório para os nossos antepassados. Os nossos antepassados não são mais matéria, não são mais corpo. Eles são a essência é eterna, né? A essência dentro do corpo, fora dele, não se alimenta de matéria. Se alguém disser ao contrário, é contraditório. Vamos voltar para a Terra? Vamos ter ciência que nós estamos em 2026, não lá no Neolítico, não no Paleolítico, não na Idade do Bronze e do Ferro, por favor. O pensamento mudou muito de lá para cá, né? O entendimento mudou. Ele estacionou agora? Estacionou, mas até aqui mudou. A terceira visão é teológica e considera o devorador o pecado e o egoísmo. Alguns estudiosos da teologia argumentam que o verdadeiro devorador reside em atitudes humanas, como a avareza, a má administração e o afastamento dos princípios espirituais, que por si só consomem os recursos e vitalidade do indivíduo. Em partes é isso, tá? Não exatamente assim. Nada deve ser compreendido literalmente. Desculpa. A não ser que seja sinalizado. Pode compreender isso de modo literal. Aqui não compreenda isso de modo literal, tá? Se o verdadeiro devorador é a avareza, isso tem correspondência com atitudes humanas. Sabe a lei do retorno? A causa e o efeito, a ação, a reação. Se você for avarento, essa vibração vai retornar para você, por quê? Porque você está na frequência da avareza. Por isso que toda energia reverbera, né? Quando você vibra, você está numa frequência. A tua vibração, ela caminha para uma mesma frequência. Quando ela chega na mesma frequência, ela reverbera, ou seja, ela volta para você. Então, se você for avarento, claro, óbvio que isso vai afetar a tua vida, não só financeira. Se você administrar mal o teu dinheiro, a tua vida no geral, todas as áreas da tua vida, é óbvio que você vai ficar frustrado de alguma forma. Eu lembrei da minha mãe falando, o dinheiro não dá em árvore. Se você vive, olha, tem um perigo na mão das pessoas, é cartão de crédito. O cartão de crédito te possibilita a comprar, adquirir algo, algum serviço, sem ter dinheiro para aquilo. Eu quero uma roupa nova porque final de semana eu vou para balada. Mas você não tem dinheiro, nem para roupa, nem para balada. Mas eu tenho cartão de crédito. Mas você não tem dinheiro. O cartão de crédito é um dinheiro de mentirinha, é um dinheiro ilusório. Mas eu tenho a balada. Quem pensa em tudo isso quando saca o cartão de crédito, né? O animal quer a satisfação imediata. A satisfação imediata quer a roupa nova para a balada. Tudo
satisfação imediata, ou seja, passageira. Por que não escolhe uma roupa que já tem no guarda-roupa, que você não usa faz tempo, para já ser metade do gasto? Aí você só vai pagar com crédito a balada. Ou chega pro teu grupo de amigos que te chamou pra balada e fala, ó, não vai dar, porque eu não quero usar o cartão de crédito, eu sempre tô sem grana. É muito orgulho para fazer isso, né? Porque o que eu saiba, o normal é os amigos se juntarem e falar assim, não, a gente quer muito que você esteja com a gente, porque você é importante para nós. E a prova disso é que você vai, a gente paga. Isso não é escorar nos outros, é ser realista. O plano físico exige ser realista. Afastamento dos princípios espirituais dá a entender aqui que é você deixar uma religião, uma crença, uma tradição. Não, tá? Agradecer o que você já tem é um princípio espiritual. Se você vive os seus dias querendo mais do que você tem, sem valorizar o que você já tem, você é uma pessoa, como é que chama? Ingrata. Principalmente consigo mesmo, porque quem ralou para ter tudo que você tem foi você. Mas você é tão ingrato consigo mesmo que você não tá nem aí, você desconsidera o que você já conseguiu, o que você possui. Você quer mais, sempre mais, sempre mais. Isso não é ser guerreiro, não, viu? Isso não é ser batalhador, não. Não é ser próspero também, não. Isso é um vício impulsionado pela insatisfação. Você não conhece sua própria intenção, você nem sabe o que te impulsiona a seguir nesse ritmo, né? Então, teus princípios espirituais se resumem a princípios, o que todo ser humano tem, mas não usa. A consciência de uma força maior, que há uma espiritualidade, tanto é que você corre para ela quando você precisa, que você é um ser espiritual, tendo uma experiência humana, material, que você deve ser grato pelo que você tem, já que você diz, Deus me deu. Por que ele te deu? Se Deus te deu, seja grato por ele ter te dado. Mas Deus não deu, Deus te deu foi força. Deus te deu saúde. Porque você pede isso também, né? Quem conseguiu foi você. Não foi Deus que te deu. A centelha que habita em você, ela te dá todos os frutos do Espírito. E é tudo isso que te impulsiona a continuar, a seguir, a insistir, a lutar. É isso que papai te dá. Vamos colocar os pingos nos is? Quando alguma coisa dá errado na tua vida, não é o diabo. Quando alguma coisa dá certo na tua vida, não é Deus. Papai te capacita. Você é a imagem e semelhança dele. Ou, vamos acordar? Você é a imagem e semelhança dele. Essa imagem aqui, não. A tua essência é imagem e semelhança de papai. Ou seja, se ele é criador, você é co-criador. Se ele é poderoso, você também é. Na matéria, você tem recursos para usar o teu poder, a tua capacidade de criar, de gerar, de manifestar. Não é à toa que Yeshua disse, vocês farão coisas maiores que eu fiz. Você fez, você conseguiu,
Papai é o teu maior apoiador. Ele acredita muito em você. A partir das tuas escolhas, você faz e acontece. Ele não pode interferir, ele respeita as tuas escolhas. Se você correr para ele e pedir uma ajudinha, ele vai ajudar. Então, vamos ver isso aqui. Não quero ver. O devorador não é um demônio. É uma força espiritual, ou seja, uma força energética, uma força de vibração e frequência gerada dentro das pessoas. As pessoas se colocam numa postura de vitimismo, de coitadismo, de achar que os outros têm obrigação de fazer alguma coisa por elas. Aquela vibração de que o que eu tenho é pouco, o que eu tenho não tem valor, como se o teu esforço é que dá valor para as coisas, viu? Tudo que você tem um preço. Preços, eles alteram o tempo todo. O que vale hoje, amanhã pode não valer nada, né? Agora, o valor não está nas coisas em si, mas no esforço para conseguir. Então, quanto mais você alimenta com essa energia, com esse pensamento, com o teu modo de vida, essa força negativa, ela vai ganhando proporção até começar a se materializar. E nisso tá ganhando poder também na tua vida. Através de quem? Quem dá a permissão para o devorador agir na tua vida? O animal bípede. Certo? Como é que acaba com o devorador? Não tem como fugir do autoconhecimento, tá vendo? Observa, analisa, autoanálise, o teu modo de vida. Como você administra o teu dinheiro? Como é que você gasta, principalmente? Porque quanto você ganha, você já sabe. Mas quanto você gasta? O que você gasta não é proporcional ao que você ganha. O que você consome dentro da tua casa e fora da tua casa não é proporcional ao que você ganha. Não é que você tem que viver no estado de miséria. Mas é que muitas vezes você come bem, você mora bem, você se veste bem, você trafega bem, mas você vive como se nada estivesse bem. E aí você se move querendo melhorar, querendo mais, querendo melhor, como se o que você já tivesse não fosse bom. E é exatamente quando a pessoa chega nesse estado, que ela come bem, mora bem, veste bem, vive bem. Quando ela chega nesse estado, é que a possibilidade de prosperar é melhor. E a prosperidade não é enriquecer. A prosperidade não exige esforço. É a manipulação de energias, vibrações e frequências dentro da vida que só você pode viver. É preciso, primeiro, uma mudança de pensamento, de consciência, para que então isso se reflita espontaneamente no teu comportamento, no teu modo de ver e interpretar tudo. Consequentemente, isso altera a tua postura, teus movimentos, as tuas intenções. De repente, você sabe exatamente o que você quer. De repente, você sabe exatamente do que você precisa. Você começa a ignorar o que você quer. Desculpa. Ai, eu não sabia se eu tossia ou espirrava. Ia ser interessante tossir e espirrar ao mesmo tempo, né? A gente pode tentar um dia isso. Ok. Shimada não tem uma receitinha de prosperidade para ninguém. Como
administrar o seu dinheiro. Não. É o seu dinheiro, você tem a obrigação de saber o que fazer com ele. Assim como a tua vida, só você pode viver. Do teu suor, é você que sabe, você tem que saber. Não sou eu. É que nem, por exemplo, que Shimada está se desdobrando. Ela faz crochê, ela faz artesanato, ela faz leitura de tarô, ela faz serviço lá na loja do meu filho, ela faz um monte de coisa para ganhar uma graninha. Faz. Por que tá tão ruim assim, Shimada? Não, não tá ruim. Eu simplesmente não gosto de depender dos outros. Eu sou agradecida que eu tenho meus filhos, a minha melhor equipe de apoio. Mas eu sempre fui uma pessoa que buscou isso. Eu gerar, eu ter do que eu produzi, sabe? Eu não gosto de escorar nos outros, é da minha natureza. Meus filhos ajudam, apoiam em tudo que eu quero fazer, mas eu gosto quando eu gero. Enquanto eles estão me ajudando, também estou fazendo. Quando eu ganho o meu dinheiro, eu livro eles de ter que contribuir na minha vida com alguma coisa. Tá entendendo? É diferente o caso. Ainda mais porque eu sou uma pessoa que vive 24 horas, todo movimento, até o meu movimento, até o meu viver, até minha rotina, até meu pensamento, tudo é tirado para a espiritualidade. É minha oferta para a espiritualidade, para papai. Cada um da sua maneira, né? Porque cada um é único. Cada um é de um jeito. Cada um com o seu propósito. Então eu não posso chegar aqui e falar como resolver a tua vida financeira. A tua vida financeira pode ser resultado da tua vida sentimental. A tua vida sentimental pode ser resultado da tua vida emocional. A tua vida emocional pode ser resultado da tua vida psicológica. Tua vida psicológica pode ter a ver com a tua vida familiar ou com o teu modo de vida. Uma coisa leva a outra. Faça a autoanálise. E não, nem adianta, que nem já aconteceu, né? Eu queria fazer terapia com você. Olha, eu vou ser super sincera com vocês. Dinheiro de terapia é bom, porque é muito, né? É muito dinheiro que você ganha fazendo terapia. Só que eu não quero. Se eu quisesse ganhar dinheiro com terapia, com a desgraça dos outros, eu estaria num consultório agora e não gravando vídeo de graça. Estou aqui ensinando vocês a fazer autoanálise. Para pegar dinheiro de terapia e fazer sabe o quê? Comprar aquela roupa para poder ir naquela balada e você pagar a balada. Não quero teu dinheiro de terapia. Eu quero que você pegue esse dinheiro e vá fazer uma viagem, um bate-volta na praia. Vai lá no interior, na cidade vizinha, vai visitar aquele parente. Compra um presente para você, para quem você ama. Não vou cobrar terapia de ninguém, não vou fazer terapia. Não trabalho mais com terapia, tá bom? Então tá. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, existe um espaço chamado comentários. Quem não gosta do comentário, vai no e-mail chimadacoelho@gmail.com. E é isso. Vamos falar muito mais sobre economia doméstica quando eu receber a ordem, né? Que nem foi agora. Eu ia trabalhar e falaram: não, você tem que falar sobre o devorador. Tô eu aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem. Não esqueçam de declarar. Desapareça da minha frente, devorador. Retorne para o lugar de onde você veio. Isso é declarar. Você pode. Você manda. Tua vida. Só você vive. Tuas escolhas determinam o fluxo da tua vida. Declare, tá bom?
Até o próximo vídeo. Vídeos na alma.